Abra Isaías 53, versículo 4, versículo 5. Aproximadamente 650 a 700 anos atrás, antes do Novo Testamento, Isaías estava profetizando, dizendo assim: verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. Nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Vamos mais uma vez? Pelas suas pisaduras fomos sarados. Diga aleluia. Abra as vossas Bíblias em Lucas, capítulo 6. Aí você pode dizer assim: mas Jesus cura a Covid? Qualquer enfermidade. Mas faz quando quer, com quem quer, da forma que quer, do jeito que Ele quer. Não podemos questionar o poder do Espírito Santo. Não podemos questionar porque uns Deus faz, outros não faz. Eu tenho experiência própria, o que Deus fez de uma pessoa com a mesma situação que eu tinha, e ele foi sarado, e eu passei pela mão dos médicos. Nós não podemos questionar o que Deus faz, porque faz o que lhe apraz. Mas a nossa palavra nesta noite é exercitarmos a fé na palavra de Deus. Pelas suas pisaduras fomos sarados. A Bíblia diz, o Sermão da Montanha, em Lucas capítulo 6, 17, descendo com eles, Jesus descendo com os discípulos, descendo do monte, aleluia. Se observarmos bem, quando ele faz o Sermão da Montanha, e descendo com os discípulos, descendo com eles, parou no lugar plano, e também um grande número de seus discípulos. Não era só 12 apóstolos, havia vários discípulos, não era só os 70, havia vários discípulos. E grande multidão do povo de toda a Judéia, de Jerusalém, da costa marítima de Tiro e de Sidom, os quais tinham vindo para ouvir e serem curados das suas enfermidades, como também os atormentados dos espíritos imundos, e eram curados. Tem pessoas que estão demoniadas que são curadas. O demônio traz enfermidades também. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele virtude que curava todos. Olha para o irmão e diga assim: todos. Diga, o ministério de Jesus curava a todos. Certa feita, na porta do templo, ele não curou o aleijado. Jesus passou por ele, deixou para Pedro e João curar. E agora Pedro, depois Jesus ressurreto, ele vai aos céus, ascende aos céus, trouxe o Espírito Santo para a igreja, para nós. Ele passa no templo, Formosa, Pedro e João, e olha para o paralítico e fala: não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te digo, levanta e anda. Por que Jesus não curou aquele homem? Não sei. Por que deixou para Pedro e João fazer? Não sei. Há muitas coisas na Bíblia que você nunca vai saber e nunca você vai entender, porque os mistérios de Deus revelados pertencem a nós, a igreja, mas as coisas ocultas pertencem só a Deus. As palmas
para Ele, aleluia. Tem coisas que na profundidade nunca vamos descobrir, porque Deus revela para quem Ele quer. Deus revela os seus mistérios para quem Ele quer. Mas a natureza de Jesus, Isaías 53:4, diz que a sua natureza poderosa são duas: para salvar e curar. A Bíblia fala que Jesus veio para trazer vida e vida com abundância. As pessoas estão perecendo porque não conhecem as sagradas escrituras e nem o poder de Deus. Os fariseus, saduceus, eles criticavam Jesus porque não conhecia a pessoa de Jesus. E só conhecemos a Jesus quando temos intimidade com Ele em oração, na leitura das sagradas escrituras, no nosso jejum queimando a carne e na nossa obediência total à direção do seu Espírito. É tão fácil ser direcionado por Deus, é só você tentar ouvir a sua voz. Como? Obedecendo, ouvindo, tendo tempo para Ele. A Bíblia fala, e descendo os discípulos com Jesus, do sermão da montanha, estava ali conversando e orando, e desceu ali daquela montanha e parou num lugar plano ali, e um grande número de seus discípulos, grande número de discípulos, e grande multidão do povo de toda a Judéia, Jerusalém, da costa marítima de Tiro e de Sidom, os quais tinham vindo. O objetivo deles, principal, era chegar em Jesus para ouvi-lo. A salvação vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E a multidão não ia, muitas delas não ia por curiosidade, muitas delas não ia para olhar como é que estava a roupa do irmão, da irmã. Muitos iam a Jesus para ouvi-lo, a sua palavra. E quando Jesus pregava o evangelho, ele mexia com as pessoas. A palavra dele era com autoridade, não era como escriba e fariseus, não é como os hipócritas de hoje, era com unção. A palavra de Jesus era um terremoto na cabeça de Satanás. Quando Jesus falava alguma coisa, em verdade eu te digo, o diabo tremia Satanás, e ainda treme com os servos do Senhor, que são usados verdadeiramente pela pessoa do Espírito Santo. Digam aleluia. Deus quer te usar, não só no passado, hoje nós que aqui estamos. A questão é, o que temos feito para Ele? Nada pode nos parar, nada pode nos amedrontar, temos que enfrentar. Jesus falava assim, levanta e anda. Ele não falava, fica aí prostrado, fica aí murmurando da vida, fica aí sem emprego, sem buscar emprego, fica sentado. Levanta e anda. Ação. O evangelho tem que ter ação. Diga, você prega e Jesus faz. Dr. Tel Osborne, já falecido, grande evangelista de todos os tempos, visitou mais países do que o Papa visitou, mas ninguém nunca falou nele, porque ele não era da mídia. Dr. Tel Osborne foi um dos maiores missionários dos Estados Unidos da América. Dr. Tel Osborne, usado tremendamente nos 4 evangelhos. Ele pregava Mateus, Marcos, Lucas e João, e Deus operava sinais extraordinários. Aí ele estava assim, já convencido que era usado por Deus nos Estados Unidos, muito usado por Deus nos Estados Unidos, mas dentro de uma igreja, era limitado dentro de 4 paredes. Aí um dia ele falou, eu e a minha esposa Daisy vamos para a Índia, e lá vamos ganhar todos os indianos para Jesus. Preparou a mala pela fé, pegou as economias, conseguiu e foi para a Índia pela fé. Isso é caso verídico. Quando chegou na Índia, ele começou a pregar o evangelho. Jesus cura, liberta, batiza com o Espírito Santo. Aí os indianos falaram assim, aqui nós temos vários deuses. O que o seu Deus faz? Ele falou, ele cura, ele liberta, ele salva. E ele falou, então faça algum sinal para nós crermos nele. Aí o Dr. Tel Osborne ia ficar 5 anos na Índia, ficou só 10 meses. E todo sermão que ele pregava, nenhuma cura.
Ele ficou decepcionado. E os indianos, cadê o seu Deus? Porque os nossos deuses têm mais de não sei quantos mil aqui. Eu quero saber o que o seu Deus vai fazer por nós, porque não estamos vendo nenhuma cura, nenhuma libertação, só a sua palavra. Tem que ter alguma coisa a mais. Cadê Dr. Tel Osborne? Ele olhou para Daisy e falou: Daisy, estou decepcionado com Jesus, eu vou embora. Nós vamos embora. Nós vamos voltar para os Estados Unidos da América. Cabecinha baixa, triste, pegou a mala, ele e a mulher, recém-casados, e foram de volta para os Estados Unidos. E Deus usando ele nos Estados Unidos tremendamente. Pregava os 4 evangelhos e curas aconteciam na igreja, curas aconteciam dentro dos Estados Unidos, mas na Índia, nada. Passado 14 anos, se passaram 14 anos, escute isto, para a sua fé aumentar. Aí o Espírito Santo veio a ele e falou assim: agora, Tel Osborne, eu te ordeno você ir para a Índia. Agora eu vou te usar. Ele falou: eis-me aqui, Senhor, mas já fui uma vez, não aconteceu nada. O Senhor falou assim: agora é a hora. Tudo tem o tempo de Deus para a vida de cada um de nós aqui. Ele falou, agora o Espírito Santo falou para ele assim, estava 3 dias em jejum. O Senhor falou com ele: agora é a hora, vá à Índia, eu vou operar. Ele falou: eis-me aqui, Senhor. Chamou a Daisy, a esposa dele já falecida também, falou assim: Daisy, vamos para a Índia, que o Senhor ordenou que nós pudéssemos ir, porque sinais e maravilhas Ele vai operar através de nós. Ela falou: mas já fomos uma vez, nada aconteceu. Ele falou assim: nós fomos no nosso tempo, não no tempo que Deus mandou. E aí ele foi para a Índia depois de 14 anos. Aí prepararam o primeiro palco lá e começou a pregar os 4 evangelhos somente. Mateus, Marcos, Lucas e João. Sinais extraordinários começaram a acontecer. Aí começou a multidão chegar até Dr. Tel Osborne: nós cremos no Jesus que você prega, nós cremos no Jesus que você fala, nós cremos nesse Jesus que realmente você prega e os sinais acontecem. Eu quero dizer que o evangelho tem que ser acompanhado com sinais, maravilhas e prodígios, para calar a boca de Satanás, para mostrar ao diabo que Jesus é Senhor dos céus e da terra. Ele é Deus. As palmas para Ele. Anos atrás, no meu quarto em Belo Horizonte, quando eu estava morando em Belo Horizonte, eu estava ajoelhado no quarto orando. E aí eu vi claramente, 1997 ou 98, me fugiu aqui agora, eu acho que foi 97, eu vi a face de Jesus olhando para mim, na visão. E eu perguntava no Espírito: Senhor, por que estás triste? E via lágrimas nos olhos de Jesus, da visão. Jesus falou claramente através do Espírito Santo comigo: por causa da humanidade perversa. 1998 ou 97, não sei. Quantos anos, Carlão, pastor Carlos? 2007, 2017, 24 anos atrás. Estou bem velhinho. Vi Jesus com a face triste. Falei: Senhor, por que estás triste? Na visão, eu e ele falando sozinho. E ele disse: por causa da humanidade perversa. Porque as doenças aí estão como nunca antes. Humanidade perversa. As pessoas perderam a sensibilidade umas pelas outras. O amor ao próximo já não existe mais. Aleluia. Quando Deus me usa para alguém, eu sinto a dor daquela pessoa, porque a dor que está na Márcia é a dor que eu sinto. Por quê? Porque o Espírito Santo sente as nossas dores. Deus sempre usava no ministério de cura, o que eu sentia, a pessoa estava sentindo aquilo. Por quê? Para mostrar que o meu irmão sente a minha dor e eu sinto a dor dele. Isto é sensibilidade no Espírito. E as pessoas estão perdendo isso. Estão perdendo o amor ao próximo, por causa das iniquidades. E agora o Senhor permite coisas acontecerem. Foi o diabo que fez, sim, mas Deus deu permissão ao diabo. Tem coisas que nós temos que entender, que a humanidade está passando por causa dos seus atos. Sodoma e Gomorra acabou em fogo e enxofre por causa dos seus atos.
Pai matando filho, filho matando pai, está na Bíblia. Famílias desunidas, famílias com problemas, está na Bíblia. Nora contra a sogra, diga, é normal. Nora contra a sogra, sogra contra a nora, está na Bíblia. Aleluia, falta de respeito, está na Bíblia. A hipocrisia dos homens está na Bíblia, o egoísmo dos homens está na Bíblia. Tudo que está escrito aqui é a verdade absoluta. Nós estamos colhendo o fruto dessa geração, de tudo aquilo que lá atrás fizeram errado. Estamos pagando hoje um preço alto, e o Senhor avisou. O Senhor avisou que a conta ia chegar, e permitiu esta praga para sacudir os alicerces do quatro cantos da terra, para mostrar à humanidade que Ele fala assim: para! Tire um tempo para mim, ouça a minha voz, ouça a minha palavra. Eu vou dizer uma coisa para você, muito sério, que está acontecendo no Brasil hoje. Qualquer feriadinho que o Brasil tinha, as pessoas sumiam da igreja. Qualquer feriado de final de semana sumiam da igreja. Faltou responsabilidade das pessoas em relação ao Senhor, à obra dele. As pessoas estavam ficando frias, estavam preocupadas só consigo mesmas. E tudo Deus permite para dar uma sacudida. Mas eu quero dizer as boas novas a você. Eu não estou falando más novas, boas novas. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, para sempre. Ele quer sarar, Ele quer curar, libertar, restaurar e salvar. As palmas para Ele. O mais importante, salvação. E descendo com eles, com os discípulos, parou no lugar plano também um grande número de seus discípulos, grande multidão de povo, e toda a Judéia, a Jerusalém, costa marítima de Tiro e de Sidom, os quais eles tinham vindo com um só propósito, pastor Carlos, pastor Aires, só para ouvir Jesus. Aleluia, fé. Foram só para escutar a palavra de Jesus, foram com fé. Foram com expectativa do seu milagre, na igreja onde Jesus estava, no campo onde Jesus estava. Eles foram até Ele para escutar a sua voz. A Bíblia diz claramente: e serem curados das suas enfermidades. Você observa que aqui tem uma ordem aqui. Pode virar para mim esse aqui, por favor, pastor Carlos, para lá. Os quais tinham vindo para o primeiro momento ouvir a palavra, depois de ouvir a palavra, serem curados. Escute bem, já vi pessoas no meu ministério ser curado só pela palavra de Deus que eu preguei, foram curadas. Pessoas fizeram exame e não tinham mais nada. Pessoas saíram da igreja sem um problema nenhum mais. Por quê? Porque a palavra de Jesus é que salva, é que cura, é que transforma. E Jesus se manifesta pela sua palavra, pelos louvores, pela adoração ao seu nome. Diga glória a Deus. Tinham vindo para ouvir e serem curados das suas enfermidades, como também os atormentados dos espíritos imundos, dos endemoniados. A Bíblia fala que Jesus, certa feita, chegou na cidade de Gadá, encostou ali o barco na cidade de Gadá, na costa marítima, ali parou. Quando ele desceu do barco, caminhou em terra firme, veio um homem possesso por uma legião de demônios. E vieram, aqueles demônios estavam no homem com tanto ódio de Jesus. Perguntou: que tu vieste aqui para nos perturbar? Bem sei que tu és o Filho do Deus Altíssimo, e vieste aqui para nos perturbar. Jesus falou assim: sai dele. Ei Jesus, peraí, podemos entrar nos porcos? Sim, saiam. E saiu a legião de demônio e foi para os porcos. E os porcos ficaram tão desesperados, com 6.000 demônios aproximadamente ali naqueles corpos de 2.000 porcos, 3 demônios em cada corpo. Ficou tão maluco o porco que se atirou do desempenhadeiro abaixo e todos morreram. Aqueles 6.000 demônios, aquela legião estava no corpo de um só homem. Diga, um só homem. Ele não andava vestido, andava nos sepulcros, andava comendo resto de coisa na rua, ficava como favelado, como uma pessoa mendigando pão. Pobre a Bíblia diz, e rico também. A Bíblia não fala de miserável.
O espírito de miséria não é do projeto de Deus. O homem ser pobre, o homem ser rico, está na Bíblia. Agora o miserável é Satanás que está nele. É um espírito. Você pode tirar hoje de uma determinada localidade, uma favela, tirar um cara mendigando e colocar ele numa casa rica, ele vende a rica e volta para a miséria, porque é um espírito. Diga, meu irmão, assim, tira esse espírito de mim, Senhor. Tira o espírito da miséria, o espírito do fracasso, toda obra do diabo, porque aquele que está em Cristo tem que refletir, tem que brilhar pela luz do Espírito Santo. As palmas para o Senhor. Quais tinham para ouvir Jesus e para ser curados de suas enfermidades, também atormentados do espírito, e eram curados todos. Uma certa feita, o pai de um menino chegou: Jesus, tem misericórdia de mim, Jesus. Jesus não pode ouvir essa palavra, ter misericórdia de mim. Ele perguntou: o que houve com o garoto? Ele tem a hora que joga no fogo, se joga na água. Jesus colocou as mãos sobre ele, a sombra de Jesus, aleluia. Sai dele. No mesmo instante, a legião saiu do garoto e passou a ter saúde perfeita e liberto para sempre, aleluia. Muitas enfermidades estão ligadas a demônios no corpo. Eu já ministrei para pessoas que a irmã Neuza ungia a mão dela, ungiu o útero de uma mulher uma vez, ela correu para o banheiro e quando urinou foi curada do útero na hora. Enfermidades que o diabo estava na pessoa, estava manifestando e depois disso nunca mais manifestou e recebeu a cura. Satanás, ele está entrando enfermidades nos corpos pelo direito legal. Quando você dá direito legal, a abertura de Satanás entrar. Temos que fechar o buraco da porta de casa para ele não entrar. Temos que fechar as brechas para ele não entrar, porque se nós não fecharmos, ele entra e faz morada. Jesus veio para curar a todos, diga todos. E toda a multidão procurava tocar em Jesus. Eles vinham correndo para tocar em Jesus. E quando tocava em Jesus, porque saía de Jesus o poder, a virtude que curava todos. Maravilhas e sinais e prodígios extraordinários. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Certa feita eu estava pregando na cidade de Carlos Chagas, e o culto estava lotado de pessoas, uma igreja pequena, lotado de pessoas, e o Espírito Santo falou assim: comece a louvar hinos. Eu, antes de pregar, cumprimentei a igreja, comecei a louvar 3 cânticos. O último foi aleluia. Comecei a louvar. Quando eu estava louvando aleluia, com os olhos fechados aqui, a igreja toda chorando, eu falei: o que está acontecendo? Na época o Edson estava comigo na época. Eu falei: o que está acontecendo? Aí quando eu olhei ao meu lado, uma senhora de talvez uns 80 para lá, chorando, de cabelos branquinhos, chorando. E o pastor da igreja chorando, e quem tocava instrumento chorando, todos estavam chorando. Falei: o que está acontecendo, Senhor? Eu não estou entendendo nada, não conheço ninguém aqui. Quando eu terminei de louvar, eu perguntei ao pastor: o que houve? E o pastor, em prantos, abraçou a senhora e falou: esta mulher aqui era a única da igreja que não acreditava nos dons de cura, sinais e prodígios. E ela veio hoje, sem o senhor saber, carregada no colo, porque tinha 2 joelhos com problemas de artrite e artrose, estava completamente os 2 joelhos estourados, e foi carregada no colo. E quando a mulher, eu vi, a mulher estava chorando, com as 2 pernas no lugar, perfeitamente voltou andando para a sua casa. As palmas para Jesus, Ele faz! Anos atrás orei pelo homem que tinha ossomelite no seu braço. Ossomelite, uma doença que come os ossos. Estava esse tanto aqui, sem osso, com a faixa dizendo assim: esse tanto sem osso, pastor, e com a faixa no braço. Anos atrás, na primeira igreja ainda. Eu ungi com azeite e orei e apresentei ao Senhor. Falei: Senhor, cura o teu filho. E orei até sem fé. Orei por orar. Cura ele, Senhor. Virei as costas. 15 dias depois, o osso do braço, não sei se era o direito ou o esquerdo, estava completamente
calcificado no lugar. As palmas para o Senhor. Eu vi isso. Tumores e enfermidades para fora, câncer para fora, sangue pulso para fora. Mas nem todos são curados. Eu não sei. Eu nunca questionei a Deus porque Ele não cura um e cura outros. Eu não posso questionar a Deus o seu agir, mas eu quero que você aumente a sua fé nesta noite, dizendo o seguinte: Jesus cura quem Ele quer, na hora que Ele quer e do tempo que Ele quer. Aquela mulher na igreja foi curada para que os demais, e que ela acreditasse e permanecesse na igreja, e que os demais visse o poder de Deus sobre ela, e que para a vida dela e a família dela não duvidasse mais do poder de Deus, porque era a única tradicional que não acreditava no poder de Deus. Gostava de letra, mas não do Espírito. Tem muita gente que gosta de letra, gosta da palavra. Oh, que palavra maravilhosa. Eu não gosto somente da palavra, eu gosto da palavra acompanhada com sinais, prodígios e maravilhas, porque os sinais acompanham os que creem em meu nome, Jesus disse. E se nós cremos, os sinais vão nos acompanhar. As palmas para Ele. Diga glória! Eu creio. Porque saía poder de Jesus que curava todos. Abra comigo para encerrar agora, João capítulo 12, vamos encerrar já, tá, queridos? Eu sei que nós estamos num momento crítico, difícil, mas também não podemos ficar morrendo dentro de casa, né? Ficar dentro de casa, muita gente está angustiado, pastor, pelo amor de Deus, abre a igreja. Fala, irmãos, nós temos que ver, não depende da gente. Mas realmente ficar só em casa é difícil. Sim ou não? João capítulo 14, 12. Evangelho de João 14, versículo 12. Jesus dizendo: na verdade eu vos digo, que aquele que crê em mim, vai fazer as obras que eu faço, fará as obras que eu faço, e fará maiores do que estas que ele faz, né? Porque eu vou para meu Pai, e tudo quando pedir no meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho, para que o Pai seja glorificado no Filho. Quando Jesus, há 2.600 anos atrás, quando Isaías escreveu ainda antes do Novo Testamento, 650 anos, antes do Novo Testamento, agora dá 2.650 anos aproximadamente, ele escreveu verdadeiramente, Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Um tempo atrás eu orei pelo homem que estava de câncer, um homem evangélico, um homem fiel a Deus, que eu conhecia, amigo meu. Ele olhou dentro dos meus olhos e falou assim: Rogério, eu vou morrer disso, não vou? Eu falei: irmão, eu não posso falar, porque Deus não me fala nada sobre isso. Mas uma coisa eu vou decretar para a tua vida: saúde perfeita. Deus o levou. Deus o levou. Nem todos são curados, porque Deus sabe o tempo para cada um de nós, queridos. Diga para o irmão assim: ninguém vai antes do tempo. Ninguém. Não podemos brincar, não podemos facilitar, mas ninguém vai antes do tempo. Tem uma irmã em Cristo agora que ficou 60 dias entubada. A mulher saiu sem sequela nenhuma, andando normalmente. O médico falou assim: esta aí é milagre de Deus. O médico falou: esta é um milagre de Deus. Porque Deus faz o que quer. Experiência com cada um de nós. Deus dá experiências a nós para saber que Ele é o dono da vida. A porta que Ele abre, ninguém fecha. Tem gente que tenta até o suicídio e não consegue. Deus não deve, porque Ele é o dono da vida. Diga: operando Ele, quem impedirá? Já vi gente botar chumbinho na mão assim, tomar e não morrer, irmão. Ó, volume ainda. Se tomasse um, morria, mas tomou 50 de uma vez e não morreu. Por quê? Porque não chegou a hora. Cada um tem o seu tempo em Deus para cumprir a missão nesta terra. Diga para o irmão assim: Deus tem um propósito na tua vida, não fuja dele. Não fuja do propósito de Deus, porque o que Deus tem para fazer na sua vida, Ele vai fazer. Agora, a nossa esperança está em Jesus. Não está em governos, não está em pessoa, não está no nosso poder aquisitivo, está no Senhor. E quando confiamos no Senhor, Ele nos livra. Aleluia. As palmas para Ele. Vamos orar, vamos ministrar agora. Eu quero ministrar por você.